Vamos falar agora da implementação dos efeitos da tutela de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisas. Para a efetivação dessas modalidades de obrigações, principalmente fazer e não fazer, eu tenho à disposição as técnicas que estão inseridas, no parágrafo 5º do artigo 461 do Código de Processo Civil. Então eu convido a todos os nossos participantes dessa TwitchCam que abram o seu código no artigo 461 e vamos ver aqui quais são as técnicas que estão à disposição do magistrado nesse caso, lá no parágrafo 5º. Abram lá, por favor, artigo 461. Olha o que diz o artigo 461, ó. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como, vou frisar, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, estamos falando aqui das famosas astreintes, oriundas do direito francês, da busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obra e impedimento de atividade nociva, se necessário, com requisição de força policial. Então, perceberam? Existem várias técnicas, Primeira coisa que eu quero que vocês notem, ó, o código é comprometido com a efetivação da tutela específica, ou seja, ele quer a implementação da tutela específica e não a conversão da tutela específica em perdas e danos, como ocorreria ao tempo do direito liberal. Segundo, o código aqui rompe, pelo menos em alguma medida, com o dogma da distrição da sentença ao pedido. Nós sabemos que os artigos 128 e 460 falam que o juiz não pode dar à parte nada diferente do que ela postulou, ou nada superior a mais do que ela postulou. Aqui, ó, fala que o juiz pode implementar a tutela efetiva ou dar à parte o quê? O resultado prático equivalente. Ou seja, o juiz pode dar à parte algo distinto do que ela postulou, desde que ele garanta a ela um resultado prático equivalente. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Vamos supor que seja um caso de revelia. O trabalhador, a empresa que fechou, acontece muito isso com as terceirizadas, né? A empresa fecha, some sócio, some empresa, a empresa não vem se defender, o processo corre a revelia, ou seja, aquele processo que a gente sabe que ele é quase que natimorto, a pessoa não vai ganhar, mas não vai levar, como a gente fala no popular, né? Vai ter uma sentença, mas a sentença nem sempre vai ser execuível, porque a empresa sumiu no mundo. Então vamos supor que esse trabalhador tenha vindo ao juízo e ele demonstre para o juiz que tenha um determinado valor. Ó, excelência, estou mostrando aqui, estou com o extrato do FGTS, tem R$1.000 depositado de FGTS para mim aqui. A empresa, no curso do contrato, depositou uma parte do FGTS, tem R$1.000 de FGTS depositado. E aí o que ele pede? Ele faz um pedido, obrigação de fazer, que a empresa seja obrigada a entregar para ele as guias TRCT com código de saques L1 e a chave de conectividade, para que ele possa fazer o levantamento do valor depositado no FGTS, na conta vinculada dele. Perceberam a situação? Então, qual que é o pedido? Que o réu seja obrigado a entregar as guias TRCT com código de saques 01 mais a chave de conectividade. Perceberam? Numa leitura do processo liberal, eu não poderia dar à parte nada diferente do que isso. Na verdade, o que eu ia fazer à luz do processo liberal? Eu ia falar para o réu revel, entregue as guias. O réu revel, obviamente, se ele é revel, ele não vai cumprir essa obrigação de fazer, porque ele sumiu no mundo, não vai entregar as guias. Nesse caso, o que me ditaria o processo liberal, o processo mais antigo? Ora, converta a obrigação de fazer em perdas e danos. Tá, que bonito. Aí eu converto a obrigação de fazer em perdas e danos. Mas eu vou executar as perdas e danos aonde? O réu sumiu, não tem patrimônio, não sei onde que ele está. Perceberam a situação? Então o que o código me permite hoje? Que eu possa conceder à parte algo distinto do que ela pediu, mas que lhe garanta um resultado prático equivalente. Por exemplo,
Em vez de determinar que o réu entregue as guias do seguro-desemprego, e eu sei que ele não vai entregar as guias porque ele é rebelde, o que eu posso fazer? Eu posso convolar esse pedido mandamental no pedido cognitivo executivo lato sensu. E eu próprio, magistrado, por via da minha secretaria da minha vara, determinar que a secretaria espeça um alvará que possibilite a ela, perante a Caixa Econômica Federal, levantar os valores depositados a título de FGTS. Perceberam? Eu dei a parte o que ela pediu? Não, o que ela pediu era a entrega das guias por parte do empregador. E eu dei a ela o quê? Um alvará. Mas o alvará lhe garante um resultado prático equivalente. Porque diante da ordem externada pelo magistrado no alvará, ela comparecerá perante a agência da Caixa Econômica Federal e levantará o valor do FGTS que está depositado na conta. Olha que bacana, perceberam? Então aqui eu tenho, em alguma medida, a quebra do dogma da adscrição da sentença pedida. Eu posso dar a parte algo distinto que ela pediu, e com isso garantir a resultado prático equivalente à tutela específica que é a preconizada pelo Código hoje. Pois bem, mas vamos supor que isso não seja possível. Como é que eu vou dar efetividade? Eu posso impor ao réu multa, a extraente, eu posso determinar a remoção de pessoas e coisas, a busca e apreensão, o desfazimento de obra, o impedimento de atividade nociva. Eu não posso falar disso tudo aqui. Vamos concentrar a atenção aqui nas extraentes, nas multas, que são o mecanismo mais interessante que nós dispomos para fazer isso. Então, veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o réu. Seguinte, a ordem é a seguinte. Réu, no prazo de 30 dias, mude o alojamento dos empregados de local, para que eles não continuem a inalar o agrotóxico. Aquele exemplo que eu dei lá no começo da palestra, estão lembrados, né? Pois bem, sob pena de multa de R$200 mil em caso de não cumprimentar a ordem no prazo estabelecido. Então, o que vai acontecer? Dali 30 dias eu vou mandar meu oficial de justiça lá e fazer uma inspeção. O oficial de justiça vai falar, cumpriu. Mudou, o alojamento já está em outro lugar, está longe dos agrotóxicos, está tudo regularizado. Morreu o processo. Ou o oficial de justiça me dá a seguinte certidão, olha, excelência, não cumpriu a sua ordem. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou executar a multa e, além da execução da multa, ele continua obrigado a cumprir a obrigação de fazer. Posso, inclusive, com fulcro agora no parágrafo 6º do artigo 461, impor novo prazo e nova multa. Se não cumprir, eu vou executando sucessivamente até doer no bolso dele de um modo que ele possa cumprir a decisão. Então, a multa, nesse caso, ela é um mecanismo de coerção da vontade do réu para que ele possa adimplir, atempada e especificamente a ordem do magistrado. Então, é um mecanismo muito interessante. E vale notar que o parágrafo 6º, ao dizer que o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, dá um indicativo muito claro que essa parte onde ele impõe o prazo e a multa, ela não transita em julgado. O juiz pode rever a decisão dele, nesse ponto de vista, a qualquer tempo. Ele pode, inclusive, majorar a multa, se vê que ela não surtiu efeito. Então, um mecanismo de coerção muito, extremamente interessante para que o juiz possa implementar o decidido. Inclusive, ele pode variar de meio executivo. Vamos ver que ele percebeu que a multa não fez efeito. O que ele pode fazer? Ele determina o desfazimento da obra e a construção do alojamento em outro lugar por terceiro às expensas do devedor. Então, o juiz pode exercer de várias maneiras e com criatividade esse poder incrível que o parágrafo 5º lhe concede para fazer com que o réu possa, de algum modo, voluntário ou involuntariamente, adimplir com aquilo que foi determinado na decisão. E o último aspecto que eu gostaria de ressaltar, que isso é muito perguntado em concurso público, é que essas técnicas incertas no parágrafo 5º, essas técnicas elas não são exaustivas, elas não formam números clausos. Vale dizer, esse rol de medidas inseridas no parágrafo 5º, das quais pode se valer o magistrado, ele é meramente exemplificativo. E como que eu sei que ele é meramente exemplificativo?
Vamos ler de novo? Olha o que diz lá o parágrafo 5º. Galera, pega aí o parágrafo 5º e vamos dar uma olhada. Pega aí o parágrafo 5º, é ótimo, né? Abra o livro no parágrafo 5º para a gente ler. Pode. Para a efetivação da tutela específica, a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias. Olha agora, presta atenção. Tais como, ou seja, exemplo, ó, tem essas e outras que você possa usar a partir da sua criatividade, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obra e impedimento de atividade nociva. Perceberam? Então, aqui nós estamos diante de um rol de medidas coercitivas que, na verdade, é meramente exemplificativo, que não formam números clausos. Por exemplo, eu já tive um caso concreto em que estava ocorrendo cotidianamente vazamento de gases em um frigorífico. E eu determinei que o frigorífico corrigisse o problema, porque os trabalhadores estavam, todas as vezes que havia vazamento de gás, os trabalhadores eram contaminados e tinham que ser internados inclusive, diga-se respeito no sistema público de saúde, ou seja, o empregador nesse caso estava causando um dano tanto à sociedade quanto ao empregado. Ao empregado porque estava molestando a sua saúde, a sociedade porque ele impunha o dever de custear o tratamento médico desses trabalhadores que estavam sendo contaminados pelos gases tóxicos. Nesse caso específico, o que eu fiz? Eu determinei, pus a obrigação de fazer, que é corrigir definitivamente o problema do vazamento de gás, e além disso, eu determinei a interdição do estabelecimento. Era um frigorífico, eu interditei o estabelecimento. Falei, olha, só volta a funcionar depois que tiver corrigido o problema. No dia que eu dei essa ordem, meu oficial de justiça foi cumprir, acompanhado da Polícia Federal, tinham 2.000 bois no curral para serem abatidos naquele dia. Eu determinei que os currais fossem lacrados, que os bovinos fossem alimentados e hidratados, e que estavam paralisadas as atividades até que o problema do vazamento de gás, que estava contaminando os trabalhadores, fosse saneado. Não demorou muito, o frigorífico corrigiu o problema e jamais o problema do vazamento de gás se repetiu naquela unidade frigorífica. Ou seja, eu me vali de algo que não está aqui previsto exatamente no parágrafo 5º. Além disso, criei também uma garantia de emprego para os trabalhadores durante determinado período para evitar o problema de retaliação. Enfim, tomei uma série de medidas que não estão elencadas no parágrafo 5º, mas que foram úteis para satisfazer o interesse na preservação da saúde dos trabalhadores e o interesse da sociedade em não continuar a custear um tratamento público que se devia à pura e simples desídia do empregador. Então eu poderia também aprofundar sobre esse tema, mas vou parar por aqui, porque nós já estamos, já está um tanto quanto tarde, e eu não vou aprofundar mais nesse tema, mas acho que deu para dar uma visão bastante adequada de como que o juiz pode manejar o parágrafo 5º do artigo 461 para fazer com que o réu cumpra adequadamente as ordens que sejam ali expedidas pelo Poder Judiciário, tanto em decisão definitiva, quanto, no nosso caso de hoje, em antecipação de tutela. É isso, professora Tânia. Depois, posteriormente, eu só tenho um ponto final para tratar. Se tiver alguma pergunta agora, eu respondo. Se não tiver, eu entro no ponto final que eu tenho para tratar. Tem pergunta sim, professor. Ah, ótimo. Deixa eu colocar aqui, eu já resgatei as questões. São duas questões. Uma é da Cristiane. Ela pergunta assim, se no caso de suspeita... Eu acho que não sei se essa pergunta é de agora ou se ela veio atrasada. Tá. No caso de suspeita de trabalho escravo, se é possível tutela antecipada? Com certeza, certamente. Geralmente, em trabalho escravo, o que você quer? Via de regra. Imposição de obrigações de fazer que modifiquem aquela relação de trabalho para que ela deixe de se caracterizar como trabalho escravo. É relevante o fundamento da demanda? Puxa, extremamente relevante. Nós não podemos conviver com trabalho escravo em pleno século XXI. Afundada a receita de ineficácia do provimento final? Sim. O trabalhador que continua submetido a determinadas condições de trabalho, como eu já vi,
na minha vida prática, ele acaba se transformando num trapo humano, ele perde a sua natureza de homem, ele continua a ser tratado como coisa. Então é possível sim, e também no que diz respeito a obrigações de dar também, não tenho dúvida disso, tanto é que já deferi várias vezes. Perfeitamente, pergunta muito boa, um tema muito importante, e eu parabenizo a nossa participante aí pela pergunta, que foi uma pergunta muito conveniente. Parabéns pela pergunta. Ok, professor, tem mais uma pergunta aqui da Irene. Vou tentar decifrar, porque são 140 caracteres, às vezes eu não entendo a pergunta. Mas vamos lá, ela perguntou assim que no exemplo da liberação das guias, o magistrado atendeu ao pedido de uma outra forma, mas se nunca pode ser de ofício. Não, sim, pode sim. Aqui, ó, vamos de ofício, isso ele pode fazer de ofício, aqui, ó. Vou ler de novo o parágrafo 5º. Como é que é o nome dela? O nome dela é Irene. Irene, pega aí o parágrafo 5º do 461. Vamos ler junto, querida. Olha aí, ó. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, ó Irene, de ofício ou a requerimento, impor as medidas. Percebeu, Irene? Então, nesse caso aqui, há muita clareza de que o 461, parágrafo 5º, permite ao juiz, sim, agir de ofício. E aqui a previsão, inclusive, é expressa, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Espero ter respondido a sua pergunta, Irene. Muito obrigado pela participação. Ok, professor. Então agora podemos dar andamento para ir para o ponto que o professor falou que ficou pendente. Tá legal. Eu vou falar agora só de um ponto final, um ponto pequeno, só para a gente fechar esse ciclo. É óbvio que, assim, aqui o tempo é muito exíguo, tem tanta coisa que eu gostaria de tratar que não dá para abordar aqui. Mas só para a gente fazer o fechamento, vamos falar aqui. Um tema que eu acho interessante, né? Qual que é o momento que o juiz vai conceder antecipação de tutela? Ora, a resposta é um tanto óbvia no primeiro momento. No curso da lide, antes da sentença. Isso é óbvio, eu estou antecipando a tutela no curso da lide, antes propriamente da sentença. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, isso aqui é uma questão bastante interessante e que eu chamo a atenção principalmente de quem presta concurso para magistratura e Ministério Público. A questão é a seguinte, é possível o magistrado antecipar a tutela na sentença? Perceberam a pergunta? Estou falando o seguinte, professor Gilberto, é possível que o magistrado antecipe a tutela no corpo da sentença? A princípio parece que não é verdade? Porque veja bem, ora, se eu estou antecipando a tutela, presumo que eu dou a decisão antes da sentença. Se eu estou dando a sentença, eu não estou, de certa forma, mais antecipando o julgado. Mas olha só, vamos lembrar daquilo que eu falei. O que eu antecipo? É a decisão ou são os efeitos? São os efeitos, não é isso? Então, é possível, sim, que eu antecipe a tutela na sentença e, com isso, eu obtenha os efeitos da decisão antecipadamente. No processo civil, gente, isso é muito claro. A conveniência de se antecipar a tutela na sentença, ela é muito clara no processo civil. Por quê? Eu vou pedir a vocês que abram o Código de Processo no artigo 520. No artigo 520. O artigo 520 fala, basicamente, dentre outras coisas, dos efeitos em que a apelação, recurso de apelação, os efeitos em que o recurso de apelação são recebidos, que a apelação é recebida, os efeitos com os quais eu recebo a apelação. E o que o artigo 520 fala? Que, em regra, na regra geral, a apelação no processo civil, ela é recebida no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. No efeito devolutivo, todo recurso é recebido, claro. Mas, além disso, regra geral, a apelação no processo civil é recebida no efeito suspensivo também. Vale dizer o quê? O que isso significa? Se eu recebo a apelação no efeito suspensivo, eu não posso fazer a execução provisória do julgado. E o que eu acabei de falar? Qual que é a técnica de satisfação da antecipação de tutela de obrigação de dar? É justamente a técnica da execução provisória. Então, o que o artigo 420 fala? O 520, desculpa. Vamos lá no 520.
Ele fala que, na regra geral, eu vou receber a apelação no efeito devolutivo e suspensivo. E depois elenca algumas exceções. Ele elenca as exceções em sete incisos. E uma das exceções, qual que é? Quando na sentença eu confirmar a antecipação da tutela. A tutela antecipada. Perceberam? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A antecipação de tutela no processo civil, ela subtrai da apelação o seu efeito suspensivo. Então, ainda que fosse o caso de eu receber a apelação com efeito suspensivo, se eu antecipei a tutela, eu posso fazer a execução provisória do julgado para satisfazer os efeitos da tutela de mérito. Então, não temos dúvida, no processo civil é muito conveniente. É conveniente por quê? Porque me permite extirpar da apelação o seu efeito suspensivo. Agora, no processo do trabalho, muita gente fala, olha, no processo do trabalho, não é conveniente, não é necessário, aliás, que o juiz antecipe a tutela na sentença. E por que dizem isso? Por que dizem isso? Pelo seguinte, porque ao contrário da apelação do processo civil, o recurso ordinário trabalhista, que é o recurso análogo à apelação do processo civil, ele é recebido somente no efeito devolutivo. Ele não é recebido no efeito suspensivo. Onde é que está isso? Lá naquele artigo 899, que nós lemos agora mesmo. Vamos dar uma olhada lá no 899? Olha o que fala o 899, ó. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título. Ou seja, perceberam? A regra geral é que no processo civil eu recebo recurso no efeito devolutivo e suspensivo. E no processo de trabalho, a regra geral é que eu recebo recurso somente no efeito devolutivo e não no suspensivo. Portanto, se eu não recebo recurso trabalhista no efeito suspensivo, eu posso promover a execução provisória do julgado. E aí, onde entra essa turma, eu falo, ó, se eu posso fazer a execução provisória do julgado, eu não preciso de antecipar a tutela na sentença, porque eu já vou executá-la provisoriamente, não faz sentido. Perceberam a diferença, a nuance entre o processo civil e o processo de trabalho? Mas eu, inclusive eu argumento isso no meu livro, Provas e Recursos, que nós vamos sortear hoje, eu defendo o ponto de vista de que a questão não é bem assim, não. Mesmo no processo de trabalho, é conveniente o juiz antecipar a tutela na sentença. Por quê? Pelo próprio artigo 899. Lembra que nós falamos agora mesmo? O 899 fala que a execução provisória trabalhista só vai até a penhora. E eu já disse aqui, até respondendo a nossa amiga Marjorie, que o TST lê o 899 à risca. Então, de certa forma, indiretamente, é bem verdade, mas ainda que indiretamente, o TST, com a sua leitura do 899, acaba impondo ao recurso ordinário trabalhista um efeito suspensivo que ele não possui. Por quê? Porque eu não vou para além da penhora. Se eu não vou para além da penhora, eu não entrego a quem direito o crédito que está sendo buscado em juízo. Então, imagino eu que a antecipação de tutela na sentença permite que o magistrado vá além do que dispõe o 899. Por quê? Insisto, mais uma vez, antecipar a tutela não é decidir antecipadamente, é implementar a tempo e modo os efeitos da tutela que está sendo buscada em juízo. Portanto, me parece conveniente, sim, antecipar a tutela em sentença também no processo de trabalho, em virtude da leitura estreita que o TST faz do artigo 899. Tudo bem, gente? Agora, 2 pontinhos para a gente terminar e depois ir para os debates. 2 pontinhos. Tá. Quais são os meios que a parte, que o réu, no caso, possui para impugnar a decisão do magistrado, do juiz do trabalho, que antecipa os efeitos da tutela? Vamos supor que o juiz antecipou a tutela no curso do processo, antes de prolatar a sentença. Nesse caso específico, qual que é a natureza jurídica dessa decisão? Essa decisão possui natureza jurídica interlocutória, não é isso? Foi no curso do processo, então de sentença não se trata. Tem natureza jurídica interlocutória. Aí nós temos um problema.
No processo do trabalho, as decisões interlocutórias, elas não são recorríveis de plano. Artigo 893 da CLT. Eu não posso recorrer de decisão interlocutória de plano. Eu só posso recorrer quando eu estiver discutindo a decisão final. Então, vale dizer, eu não tenho recurso para atacar. Se eu não tenho recurso para atacar essa decisão, qual que é o meio impugnativo que me sobra? Já sabem, né? MS, exatamente, isso que vocês pensaram aí. Mandado de segurança. Tem súmula do TST sobre isso? Tem. Concurseiro aí que faz prova objetiva. Presta atenção. Isso aqui cai muito em prova objetiva. Súmula 414 do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, aí, quem tiver possibilidade, abre lá a súmula 414. Olha o que diz a súmula 414, no seu item 2 em Romanos. No caso da tutela antecipada ou liminar ser concedida antes da sentença, cabe impetração de mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. Juntos? Então, se for a antecipação de tutela no curso do processo, eu vou atacar por via de MS. Tá, tudo bem. Mas, professor Gilberto, o senhor acabou de falar que o juiz do trabalho pode também e deve também antecipar a tutela em sentença. É possível. Tá, e se ele antecipar a sentença, a tutela na sentença, a decisão de antecipa a tutela continua a ter natureza interlocutória? Essa é uma boa questão, né? É um bom debate. Eu não vou aprofundar nele porque não vem ao caso. Mas para isso, nesse caso, o TST também na súmula 414 falou o seguinte: se a antecipação de tutela for deferida na sentença, você não ataca mais ela por MS. Não ataca ela mais por mandado de segurança. Você vai hostilizá-la por recurso ordinário. Mas, professor João Berto, o senhor acabou de falar que o recurso ordinário trabalhista não tem efeito suspensivo. Como é que eu vou obter efeito suspensivo nesse caso? Por via de quê? Por via de ação cautelar inominada. Então, nesse caso, o que é que eu tenho que manejar? Eu tenho que manejar um recurso ordinário para atacar a decisão. E se eu quiser obter efeito suspensivo, eu manejo uma cautelar inominada. Onde é que está essa disposição? Artigo 417 do Tribunal Superior... súmula 414. Súmula 414 do Tribunal Superior do Trabalho, item 1. Aqui, ó. Olha o que diz o item 1. A antecipação da tutela concedida na sentença antecipação de tutela concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar, nesse caso, é o meio próprio para se obter efeito suspensivo a recurso. Inclusive, você pode tentar esse efeito suspensivo, é possível, né? Não aconselho isso, mas é possível. Você pode até tentar obter esse efeito suspensivo, independentemente do manejamento da cautelar. Você pode pedir essa providência a título de antecipação de tutela no corpo do recurso. Por quê? Porque, veja bem, última coisa, para a gente terminar. O Código de Processo Civil sincretizou de tal modo o processo cautelar ao processo de cognição que ele revelou para o mundo a possibilidade de utilização da fungibilidade entre a tutela cautelar e a tutela antecipatória. Então, vamos ver, para terminar. Vamos lá no parágrafo 7º do artigo 273. Olha o que ele diz, ó. Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental no processo ajuizado. Ou seja, nesse caso, o certo é interpor o recurso ordinário e ajuizar a ação cautelar. Mas se eu pedir, a título de antecipação de tutela, no corpo do recurso, essa providência, que na verdade possui natureza jurídica cautelar, o juiz poderá concedê-la
porque o parágrafo 7º estabelece a fungibilidade entre as tutelas antecipadas e as cautelares. Gente, tinha 1 milhão de coisas a mais para falar sobre esse tema. O tema é grande, é envolvente, é apaixonante, mas eu sei que vocês já devem estar cansados e outra vez a gente conversa mais aprofundadamente sobre isso. Eu quero dizer que é o que eu tinha preparado hoje para abordar com vocês. Eu espero ter cumprido a expectativa de vocês, espero ter feito uma boa explanação e que vocês estejam esclarecidos.